nós vamos conversar sobre a prisão preventiva, o seu prazo mínimo de duração e o que decidiu o Supremo Tribunal Federal. Aliás, uma decisão já anunciada, ninguém ficou impressionado com a decisão, talvez com o resultado unânime, né? Talvez isso tenha causado espécie. Só foi unânime porque o ministro Marco Aurélio se aposentou, senão não teria sido unânime, certamente. A live vai ficar salva assim, gente, como sempre, e também no meu canal do YouTube. Eu vou pedir para cada um se apresentar rapidamente e já fazer algumas considerações iniciais. E aí a gente já começa a bater o papo com aquele prazo de 1 hora, senão o Instagram corta a gente mesmo. Vou começar com a Andréia. Andréia, se você puder se apresentar, inclusive falar os cursos que você coordena no RSC Online. A mesma coisa para Tiago Albeste e depois Ricardo Silvares. Boa noite, Rogério. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Tiago. Boa noite, meus amigos e minhas amigas. Para quem não me conhece, eu sou Andréia Walmsley, procuradora da República, ex-promotora de justiça em Pernambuco, professora de Direito Penal, Processual Penal, doutora em Ciências Criminais e coordenadora, para minha alegria, dos cursos do RSC Online. Estamos juntos na Magistratura Federal, no TRF3. Em breve teremos novidades muito boas para quem está querendo se preparar para o TRF da 4ª região, que rufem os tambores. E também tenho a alegria, juntamente com minha amiga e colega Flávia Ferrari, coordenar um grupo de tribunais que começamos agora com muita força, mas numa jornada bem bacana, para analista do TJDFT, e em breve também teremos mais novidades. Vou começar a dizer... Magistratura Federal você coordena com o juiz federal Cláudio Kittner. Boa. Exatamente. Muito bem, pessoal. Vamos falar sobre preventiva, vamos falar sobre uma decisão do Supremo que eu apostaria no sentido... com relação à não revogação automática, e aqui eu vou deixar de logo um asterisco, eu queria discutir a técnica ou não dessa expressão. Eu acho que não é tecnicamente caso de revogação, seria em tese caso de relaxamento por ilegalidade, mas isso aí é matéria depois para a gente colocar aqui nessa roda de discussão, porém, com a previsão da manutenção da obrigatoriedade no 2º grau, e a previsão expressa, né, agora do cabimento também, ou da obrigatoriedade dessa revisão, nos casos de prerrogativa de foro, né, quando houver competência do TJ ou do TRF, enfim, dos tribunais de 2º grau. Tá certo? Um abraço aos amigos, já companheiros no domingo à noite, né? A gente se diverte um bocado e aprende aqui também penal e processo penal. Obrigada, Rogério. Obrigado, Andréa. Tiago, a palavra está com você e vou deixar o Ricardo, que já é decano da casa, aqui, falar por último. Boa noite, Andréa, Rogério, Ricardo. Meu nome é Tiago Albeste, sou delegado de polícia aqui no Rio Grande do Sul e estou coordenando os cursos preparatórios para a carreira de delegado de polícia no RSC Online. Nós estamos trabalhando com turmas de rodadas de simulados, onde nós trabalhamos questões objetivas com um gabarito muito completo, muito aprofundado, que inclusive auxilia nas demais fases dos concursos. E estamos começando amanhã um reta final para o concurso de delegado do Estado de São Paulo, onde a gente vai fazer uma preparação focada e direcionada para que o nosso aluno esteja preparado para as duas fases, tanto a fase da prova objetiva quanto da prova escrita, que no Estado de São Paulo acontecem no mesmo dia. É um prazer estar aqui com vocês e poder discutir um pouco sobre essa decisão do STF. Eu acredito que os 2 pontos principais a gente vai conseguir debater bastante e tirar algumas conclusões desses pontos sobre qual seria a natureza jurídica, digamos, da não observância desse prazo nonagesimal, né, dessa revisão, quais seriam os efeitos e o que eu acho que é um pouco mais polêmico, que é a extensão da competência para realizar a revisão dessa prisão preventiva. Vai ser um prazer. Legal, Tiago. Tiago já foi examinador de processo penal do concurso da Polícia Civil
do Rio Grande do Sul. Ricardo Silvares, a bola é sua agora. Bom, boa noite a todos, boa noite ao Tiago, Andréa, ao Rogério. Eu sou Ricardo Silvares, eu sou promotor de justiça em São Paulo. Eu coordeno, junto com o Ricardo Ferracini e o Rogério, os cursos de Ministério Público Estadual e os cursos de magistratura estadual também aqui no RSC. Sou professor de processo penal, direito penal pela FACAMP em Campinas. Sou mestre e doutor em direito processual penal. Doutor essa semana, né? Agora eu posso falar, né? Doutor essa semana, poxa, foi elogiadíssimo. Quem assistiu no YouTube viu que o Ricardo foi, como todos no doutorado, massacrado, mas soube revidar muito bem. Ricardo, qual foi a tese mesmo? Foi espaços de consenso e negociação no âmbito do Tribunal do Júri. Ricardo, quantos plenários do júri você tem? Olha, acho que uns 600, mais ou menos. Em torno de 600, mais ou menos. Legal, legal. Joia. Bom, vamos lá. Então, e sobre essa decisão, Ricardo? Bom, sobre essa decisão, assim, é coincidência ou não, né, pessoal? Nós estamos aqui em outro domingo discutindo questão de prisão cautelar, né? Para ver como que essa ainda é um tema, ainda não com algumas coisas a serem resolvidas ainda, né? O que traz bastante insegurança jurídica. Agora, o bom que essa decisão foi em ADI, isso vai trazer mais tranquilidade, penso eu, daqui para frente em relação a alguns aspectos, mas vamos ver, temos coisas para discutir hoje aqui. Bom, vamos lá. Começo lembrando o seguinte, gente. A prisão preventiva, diferentemente da prisão temporária, no nosso país, no nosso ordenamento, não há uma prisão com prazo certo, ela não tem teto. Mas eu posso dizer que ela sempre teve um piso chamado razoabilidade, que não era um piso ali muito palpável. O pacote anticrime, a Lei 13.964, trouxe efetivamente um piso, não sei se está correto falar um piso, mas ela trouxe ali um momento em que necessariamente essa prisão, se decretada, tem que ser revisitada, ratificada ou não. O prazo de 90 dias. Esse prazo de 90 dias precisa ser observado e aí eu até pergunto, provocando vocês, por que 90 dias e não 60? Por que não 120? Alguém aqui saberia dizer por que o nosso legislador ele pensou no prazo de 90 dias, fazendo uma análise do direito comparado? Existe esse prazo em outros ordenamentos? Por que 90 dias? Então, essa é uma pergunta que eu queria ouvi-los. E também, obviamente, se surpreendeu essa questão de a prisão não ser relaxada, o constrangimento não ser considerado ilegal logo após o 90º dia, sem a necessária revisão. Porque, vou ser sincero, Andréa, Tiago e Ricardo, quando eu escrevi sobre isso, eu imaginava um posicionamento mais rigoroso dos tribunais a partir do momento que você prevê um prazo de 90 dias para revisão. Se existe esse prazo, salvo justificativa plausível, se existe esse prazo, não sendo observada a necessária revisão, eu imaginava uma jurisprudência mais rigorosa, presumindo um constrangimento ilegal. Não foi o que aconteceu. Andréa, começo com você. Rogério, eu concordo contigo com relação à primeira visada, à primeira análise desse dispositivo. Né? Tanto é que, à época, eu me lembro bem, quando, né, o pacote anticrime entrou em vigor em dezembro, né? Aliás, ele foi publicado em dezembro, entrando em vigor um pouquinho depois, então ele deu aquele trabalho para os professores de penal e processo penal no Natal e no Ano Novo, e a primeira vez que se debateu sobre a necessidade de revisão da decisão, chegou-se até a fazer um paralelo com a prisão temporária.
né? A gente ensina sempre nas bancas de graduação e para o concurso público. Uma das distinções entre essas duas espécies de prisão, cada vez mais aproximadas pelo Supremo, repise-se, é exatamente porque a temporária, de logo, ela indica o prazo em que se tolera a sua existência. Claro, admitindo-se um prazo mais largo nos crimes hediondos, mas a temporária não. Então, esta modificação legislativa, a priori, teve este colorido de aproximar essa questão do prazo da preventiva e da temporária. Havendo, inclusive, uma preocupação, me lembro bem a época dos juízes, né, das varas federais, quando da vigência do pacote anticrime, de revisitar todas as prisões já decretadas, o que evidentemente trouxe bastante benefício para aquelas situações em que já havia um excesso configurado. Da leitura dos votos dos ministros Alexandre de Moraes, que foi o que prevaleceu, e também dos ministros Fachin e Gilmar Mendes, se faz uma análise histórica, digamos assim, da gestação desta previsão específica, que não constava das propostas iniciais, foram várias propostas compiladas nesta lei anticrime, e que depois, no processo legislativo, ela foi introduzida, sobretudo com uma perspectiva de se buscar abrandar aquela questão da superlotação carcerária e, sobretudo, em virtude do reconhecimento pelo próprio STF do estado de coisas inconstitucional da nossa um cerceamento de liberdade realizado em alguns estabelecimentos carcerários no Brasil. Então, de fato, a priori, parece-me que a ideia do legislador é trazer um maior rigorismo para esta revisão. Eu concordo que a necessidade de se revisar a prisão é algo que é inteligente e é producente do ponto de vista sistemático. Não concordava, entretanto, com a assunção da ilegalidade decorrente simplesmente da não revisão. Até porque sabemos, a essência da cautelar pessoal, da prisão preventiva, é que ela subsiste enquanto estiverem presentes os requisitos e fundamentos que a ensejaram. Então, a gente, nessa sistemática do parágrafo único, se a gente adotasse um entendimento mais rigoroso, estaria condicionando a permanência da cautela a uma revisão, sob pena da ausência de revisão em si ser suficiente para desconfigurar, digamos assim, a situação garantidora da cautelaridade. É por isso que eu até suscitei, né, na minha fala de entrada. Se a gente está falando em legalidade superveniente e não desaparecimento de requisitos e pressupostos, não me parece que o termo técnico é revogação, e sim seria uma espécie de relaxamento automático, relaxamento que advém do próprio decurso do prazo fixado. Me lembrou um pouco, Rogério, Ricardo, Tiago, amigos, aquela ideia que a gente tinha antes da reforma dos 81 dias para o prazo de encerramento da instrução processual, que ficou assentada como uma marca, né, firmada na nossa jurisprudência para análise de eventual excesso no andamento dos processos penais. Legal, Andréia. Antes de passar para o Tiago, lembrar, por isso que eu usei a expressão, Tiago e Ricardo, se o prazo, ao ser extrapolado, geraria uma presunção de constrangimento ilegal. Porque o constrangimento está, obviamente, de acordo com a lei, até os 90 dias. Será que a partir do momento que eu extrapolo o prazo de 90 dias, eu passo a ter um constrangimento ilegal pela simples inobservância do prazo? E o prazo de 90 dias, que eu estou provocando vocês a tentarem comigo imaginar de onde tiraram 90 dias e por que não 120, por que não 60 tal. Não podemos esquecer que esse prazo de 90 dias já estava numa resolução do CNJ, né? Já estava numa resolução do CNJ. Certamente o nosso legislador olhou essa resolução do CNJ
e tomou emprestado o prazo de 90 dias, então eu vou até melhorar a pergunta. E o CNJ tirou esse prazo de 90 dias de onde? Se alguém souber responder até o final da live. Tiago, agora é com você. Rogério, eu não me surpreendi com nenhuma das decisões, tanto com a conclusão de que a revogação da prisão não é automática, né, quanto também a questão da competência. O que eu acredito? Eu acredito que, efetivamente, na mesma linha do que falou a Andrea, o voto do ministro Alexandre, ele faz quase que uma interpretação também autêntica, porque ele participou da remessa do projeto de lei, né? Então ele participou de toda essa construção. E ele diz que quando foi votado e que se discutiu essa temporariedade de 90 dias, ela tinha o mesmo objetivo que teve a inclusão da audiência de custódia, ou seja, deixar preso apenas quem merecia estar preso. E o ambiente, nesse momento, não era, na própria expressão do ministro, que citou uma expressão popular, não era um libera geral. Ou seja, não é porque não aconteceu a audiência de custódia que vai liberar. Não é porque não existiu a revisão dos 90 dias que vai liberar. Então, não. Então, essa não observância do prazo de 90 dias, de forma alguma, poderia gerar essa automaticidade na liberação. Quanto aos 90 dias, não sei onde é que o legislador mergulhou ao certo, né? Mas muito ainda se discutia sobre o prazo de prisão preventiva quando o processo ainda estava em primeiro grau. E aí nós sempre trabalhamos com o princípio da razoabilidade, baseado nas peculiaridades e na complexidade do caso concreto, da quantidade de diligências requeridas, inclusive pela defesa, né? Mas o prazo de 90 dias também está previsto para o procedimento comum no nosso Código de Processo Penal. Então, não sei dizer ao certo qual 90 ele preferiu, mas 90 acaba sendo um prazo que tem nos norteado, né? Eu acredito que a não observância dos 90 dias, ela, a partir de agora, ela não constitui uma presunção de constrangimento ilegal, mas eu acho que ela caracteriza um direito subjetivo do preso preventivo a ter revisado a sua prisão preventiva. Passados 90 dias, ele tem o direito subjetivo e nasce um poder-dever para o Estado de revisar se os requisitos que determinaram a prisão preventiva ainda estão presentes. Então, eu acredito que verificar se há um excesso de prazo na prisão não é ainda neste momento. Não é no momento da revisão 90ª. Mas, uma vez não observado esse prazo de 90 dias, aí nós vamos ver se há ainda um excesso na instrução, se há um excesso na prisão sem julgamento, ou se há até mesmo, que agora pode ser que se constitua numa novidade, se há um excesso de prazo do Poder Judiciário em se manifestar quanto ao pedido de reavaliação dos requisitos da preventiva. Eu acredito que vai se desenhar nessa linha. Legal, vou passar a palavra para o Ricardo. Quero aqui cumprimentar. Tem vários colegas aqui, Sinobilino, do Piauí. Olha só, o seu colega, inclusive, Tiago, o Bruno Gilaberti, do Rio de Janeiro. Já vi a Karina Bass, do Rio de Janeiro também, vários delegados. Daniel Salgado, colega da Andréa Walmsley, daqui. Vários colegas nossos, Ricardo Silvares. Então, nós podemos aqui nos considerar meio que em uma fase oral de concurso, estamos sendo avaliados. Ricardo, eu vou colocar aqui, eu continuo fazendo a provocação dos 90 dias, porque outro dia, num debate, uma pessoa falou para mim, e eu já sei por que ele colocou 90 dias. Na verdade, já sei porque o CNJ já vinha trabalhando com 90 dias, que é o prazo que se espera o encerramento do procedimento ordinário. Mas eu somei todos esses prazos, viu, Ricardo? Eu não cheguei em 90 dias. Somando todos os prazos, a partir de 2008, eu não chego em 90 dias. Então, se foi ali, deve ter sido o quê? Um prazo aproximado, e está pensando só no procedimento ordinário. Então,
Então, eu queria que você comentasse isso, mas também queria que você comentasse o seguinte, Ricardo. O Supremo decidiu que o esgotamento do prazo de 90 dias não é suficiente para você considerar a prisão ilegal, um constrangimento legal, ou revogá-la ou relaxá-la, como bem disse a Andréa. Diz, então, que o juiz deve se manifestar imediatamente. O que seria esse imediatamente? Então, o tribunal, no habeas corpus, percebendo que passou realmente o prazo de 90 dias, manda o juiz se manifestar imediatamente. Quanto tempo o juiz tem para se manifestar imediatamente? E ainda faço mais uma pergunta, que todos podem responder depois. Começo pelo Ricardo. Como é que fica a não observância desse prazo e eventual abuso de autoridade? Bom, primeiro, eu acho assim. Sempre Antônio se procurou está presente. Ele está assistindo. Deixa eu até acenar para o Sux aqui. Vamos lá. Eu acho que sempre se procurou relacionar um prazo de prisão preventiva com o tempo de duração da instrução. Como a Andréa lembrou, daqueles 81 dias, que era o resultado de uma soma aproximada aí dos prazos que havia. Eu acho que esses 90 dias, que veio do prazo máximo de instrução que foi previsto na lei, que é o dos crimes dolosos contra a vida, que, salvo engano, é de 90 dias, né? Que a fase tem que terminar. Eu acho que vem daí, porque como um é 90, o outro é não sei quanto tempo, o outro não sei quanto tempo, os concurseiros vão responder melhor do que eu, mas eu creio que é 90 dias esse do júri. Deve vir daí a ideia de um prazo, vamos dizer, razoável para qualquer instrução terminar. Isso tem uma razão, a meu ver, a existência dessa regra, porque as outras salvaguardas que existem na legislação podem não funcionar. Por exemplo, o juiz decreta a prisão preventiva, lá, geralmente no começo, depois da prisão em flagrante, né, quando ele converte, ou pode no recebimento da denúncia, ele pode decretar a prisão preventiva. Qual é o outro momento que ele tem para reavaliar isso se não houver nenhum pedido? A fase da sentença, o momento da sentença, da pronúncia, é o momento em que o juiz obrigatoriamente tem que se manifestar sobre as cautelares, né? A lei fala isso. O problema é que pode haver uma demora muito grande entre a decretação e o momento da sentença. Nós somos um país que tem durações muito variadas de processo. E temos um país com alto índice de carcerização preventiva. Isso é uma realidade. Aliás, o Supremo menciona isso. Ele cita, acho que o prazo seria a quantidade seria de 31% dos presos. Eu não sei se esse número está correto ou não, mas enfim, de qualquer maneira, 30% seria preventiva. O que é um número alto, vamos dizer assim. Talvez seja até maior do que isso. E, de qualquer maneira, o próprio Supremo já constatou anteriormente situações gravíssimas de prisões preventivas que duravam anos e anos, sem que ninguém impusesse algum limite para isso. Então, eu acho que a ideia ali foi essa. Fazer com que o juiz reexaminasse a cada 90 dias. E o juiz que decretou, lembra, ele fala, o parágrafo do 416 fala daquele que decretou a prisão preventiva. Então, eu acho que essa foi a ideia, né? E depois surgiram vários problemas, né, que a gente viu aí o ano passado, um deles, que é quando já está superada a fase inicial, a primeira instância processual, quando vai para o tribunal, afinal, quem é que vai decidir a respeito? É o próprio juiz? Não é, porque ninguém decidia. Então, eu acho que essa questão também foi resolvida, me parece, aí pelo Supremo. Agora, a outra só dizendo o seguinte, Ricardo, então, quem vai fazer a revisão é sempre o juiz que decretou, ainda que o processo esteja no tribunal. Não, aí eu acho que é o relator. Salvo quando o tribunal tiver competência originária. Não, essa é a posição do STJ. Em grau de recurso também. Me parece então, que o Supremo... STJ vai ter que mudar o posicionamento dele. Não. O O STF, salvo engano, entendeu que enquanto não terminada a fase que eles chamaram de conhecimento em segundo grau, né? Ou seja, a fase regular ali, ordinária, vamos dizer assim, recursal. Aí terminou, aí não se aplica esse entendimento, esses 90 dias mais. Mas a revisão do que eu entendi do resumo do Supremo sobre o caso, sobre o julgamento, estando em grau de recurso, vai caber ao relator
do recurso decidir a respeito, e não mais o juiz, que isso era uma dúvida que havia. Não, né, não só era uma dúvida, como o STJ já tinha dito que o relator não ia fazer isso. Isso, exatamente. E outro problema que você perguntou foi a respeito da consequência. Bom, se o juiz tem que rever. Se o juiz não rever esse prazo nos 90 dias, não vai haver, como os colegas já disseram, e o próprio Supremo já disse, não vai haver vamos dizer, a soltura automática dele, né? Porque não se trata realmente de revogação automática. Eu até trabalhei com um juiz que fazia isso, Rogério. Antes dessa lei anticrime, ele punha um prazo no mandado de prisão de 90 dias. Ele punha esse prazo. Deu 90 dias, se não houvesse um novo mandado, o sistema prisional tinha que soltar o sujeito. Né? Mas não havia grandes problemas, por quê? Porque ele revia isso antes, as instruções eram rápidas, então não tinha problema. Mas essa é uma ideia. Agora, hoje, com essa decisão, eu acho que, como o Tiago falou, o sujeito passa a ter o direito a que seja o juiz reveja a cada 90 dias. Não é? E aí, o que vai acontecer? Eu acho que, por provocação do advogado, do defensor público, o juiz vai ter que rever. E se o juiz não rever no prazo legal que ele tem para os despachos que o juiz tem que proferir, ou vamos ser razoáveis, né? Se ele não fizer isso no prazo que ele tem para dar uma sentença, eu creio que aí pode configurar o constrangimento ilegal, porque aí chega, né? Não tem mais o que fazer. Então, eu creio que é mais nessa linha do que o Tiago falou, ele passa a ter o direito a essa revisão. Andréia, me diga uma coisa. O Ministério Público deve ser ouvido no momento em que se esgotam os 90 dias, antes do juiz revisitar os fundamentos da preventiva? O Ministério Público deve ser ouvido. Se o Ministério Público não for ouvido, não houver provocação de defesa, etc., o juiz pode revisitar e manter a preventiva. Isso será uma, entre aspas, decretação de ofício, violando-se o sistema acusatório. Então, eu te pergunto isso. O juiz ele vai revisitar, precisa ouvir o MP? Ele pode revisitar sem precisar ouvir o MP? O que você acha? Muito boa pergunta, Rogério. Eu queria até trazer para o debate uma expressão que foi utilizada no extrato da decisão. Se a gente for ler o extrato, né, do julgado, aquelas poucas linhas que condensam os entendimentos, né, disse claramente que, findo este prazo, o juiz competente deverá ser instado a reavaliar. Instado aqui tem tudo a ver com o que a gente discutiu, né, sobre a temporária. Me parece que o STF prevê a necessidade de provocação. Eu até imaginei que da leitura, né, e fiz uma leitura atenta buscando isso em algum dos votos, se haveria alguma sorte de entendimento no sentido de conclusão automática dos autos ao magistrado, tá? Quando fim do prazo. Mas não, há claramente a menção a uma provocação pela utilização da expressão instado, que aí eu imagino que pode vir de 3 formas distintas, que aí vocês me permitam se eu estiver esquecendo de algo. Por parte da defesa, claro, peticionando nos autos e requerendo ao magistrado que revisite, inclusive, né, trazendo as razões pelas quais entende que a preventiva não deve ser mantida, né? Seria uma revisitação para fins, aí sim, de revogação, por ausência de requisitos e ou fundamentos. Número 2, pelo próprio Ministério Público, como custos iuris, né, como fiscal da ordem jurídica, zelando claramente pelo regular desenvolvimento do feito e aí, evidentemente, pelo status de liberdade do indivíduo, até porque se o Ministério Público pode pedir a revogação da preventiva, com muito mais razão ele pode pedir, né, nos autos que o juiz revisite. Ou então, esse instado a gente pode entender no sentido de demanda oriunda de tribunais superiores quando do conhecimento de habeas corpus, né? Porque não raro a gente vai ver
E acontece essa situação em que, em razão da decretação da preventiva, por exemplo, em primeiro grau, impetra-se habeas corpus no tribunal, e aí o tribunal, evidentemente, pode entender que é caso de instar ele, ou seja, provocar o juízo de primeiro grau para que revisite, sem prejuízo, evidentemente, de eventual excesso vir a ser tolhido posteriormente por meio do próprio habeas corpus, ou conhecendo-se do recurso mais à frente, caso chegue ao segundo grau de jurisdição. Então, aqui eu acho que esse instado quer dizer, de fato, alguma espécie de provocação, ou seja, algo exógeno, e não que venha da própria deliberação. Claro que o juiz pode e deve fazê-lo, né? A lei não foi revogada no sentido da revisitação da decisão, apenas ficou-se decidido por interpretação conforme, né, pelo que eu entendi, que essa revisitação ou a ausência dela não teria como consequência jurídica necessária a desconstituição do ato originário. Outra observação que eu queria aqui também suscitar na nossa discussão. Eu estou com o Tiago e Ricardo quando eles dizem que certamente o Supremo Tribunal Federal entende que há aqui o fenômeno do esgotamento da instância, né? Terminando a atividade jurisdicional de primeiro grau com a prolação da sentença condenatória ou absolutória ou declaratória de extinção da punibilidade e, eventualmente, uma manifestação posterior em série de embargos declaratórios, a reanálise desta questão, embora a decisão tenha se dado em primeiro grau, a decisão originária, vai se dar em grau recursal pelo relator. A lei não diz se o Ministério Público deve ser intimado ou não. Eu entendo que ele deve ser intimado para manifestação em prazo expedito. Qual o menor prazo que a gente pode pensar no processo penal? 24 horas. Naquelas situações relacionadas à privação de liberdade, evidentemente, quanto mais célere for a manifestação dos atores processuais, melhor, ainda que seja, evidentemente, caso de manutenção. Por quê? Claramente porque ele não tem direito à soltura. É isso que eu acho que o Tiago disse muito bem. Não há um direito à soltura automática, mas há um direito a uma reanálise da situação que, em tese, pode permanecer ou ter desaparecido. O que é que me parece aqui claramente que o legislador fez e o Supremo reconheceu com esta decisão, né, de poucos dias atrás? Em duas ADIs, né? Duas ADIs. Foram as 6581 e 6582, né, que foram julgadas conjuntamente. Ele disse, olha, a gente tem que ter uma preocupação com o controle desses prazos de prisão, e aqui provisório em sentido lato, né? Claro que a temporária tem o prazo que se esgota, mas a preventiva induz necessariamente essa preocupação com esta prisão. Não significa, e aí eu sempre digo isso também para os meus alunos, que as situações excepcionais que justificam a preventiva, porque a preventiva, por essência, é a última ratio, né? O legislador o tempo todo vai dizer, em último caso, né, somente quando não for possível acautelar, não significa dizer que, findo o prazo de 90 dias, instado o juízo prolator da decisão, ou mesmo o relator, ele diga, permanecem rígidas as razões que determinaram a segregação cautelar. E aí sim, me parece, não há excesso, claro, plenamente fundamentada a decisão, plenamente justificada. Foi trazida novamente a questão da contemporaneidade dos elementos. Acho que vocês verificaram também num dos votos aqui que a gente tem. Há essa menção necessária, porque o juiz há de ser instado acerca da legalidade e da atualidade dos fundamentos. Nada mais, nada menos do que repetindo com outra expressão aquela ideia de contemporaneidade da preventiva, que já é uma ideia da essência do tema, mas que foi plasmada, né, tá lá no texto legal por força da resolução, da Lei 13.964 de 2019.
Tiago, eu provoquei o Ricardo Silvares do abuso de autoridade porque eu acho que isso vai ser explorado em concurso. O juiz que não analisa no prazo, ainda que instado, aqui emprestando a expressão apurada pela André, configura abuso de autoridade. Nós temos que tomar cuidado, obviamente, com o elemento subjetivo específico da lei de abuso de autoridade. Né? Então, para configurar o artigo 9º da lei de abuso de autoridade, que é o que eu acho que dialoga melhor com o que nós estamos falando, claro que não basta uma omissão do magistrado. Eu preciso de uma omissão dolosa acrescida daqueles elementos subjetivos do artigo 1º, parágrafo 1º da Lei 13.869. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, e aí, dialogando já com nossos alunos que estão estudando para concurso, lembrar que tem provas que estão já reconhecendo abuso de autoridade com o simples comportamento, sem alertar o candidato, se está presente ou não o elemento subjetivo. Então, na prova da PF, por exemplo, eles colocaram uma situação em que estavam presentes os elementos objetivos e normativos do tipo, mas a questão não trazia nada que indicasse se o agente agiu daquela forma para satisfazer interesse pessoal, beneficiar alguém, prejudicar outrem. E isso complica a nossa vida, né, Tiago? Perfeito. Mas a tua própria pergunta já matou a charada, Rogério. Se a gente não tem o elemento subjetivo específico do abuso de autoridade, não vai configurar o crime, que seria o crime previsto no artigo 9º, ali no parágrafo único, inciso 2, que é substituir a preventiva por medida cautelar diversa ou conceder liberdade provisória quando manifestamente cabível. Se eu não tenho elemento subjetivo específico, eu não vou ter o crime de abuso de autoridade. Isso não significa que não possa ter uma repercussão no campo administrativo. São coisas distintas, né? Mas a gente sabe que pelo acúmulo de serviço, né, com as varas todas lotadas, os prazos fatalmente vão acabar, via de regra, não sendo observados. E não serão observados involuntariamente. Agora, eu concordo com a Andréa quando ela fala que esse instado fala na provocação e que essa provocação certamente não exclui a possibilidade do juiz estar reavaliando a necessidade dessa prisão preventiva, inclusive em prazo muito inferior aos 90 dias, porque o juiz é o guardião da manutenção ou não dos requisitos da preventiva. Agora, uma vez instado, qual seria esse prazo para o juiz se manifestar? Vou ter que trabalhar, acredito, com duas possibilidades. Uma que não me agrada muito, né? E outra que seria um pouco mais segura. Nos casos em que há uma determinação do tribunal de que o juiz examine essa prisão preventiva, por exemplo, depois de julgar um habeas corpus, ele mesmo pode fixar o prazo para o juiz. Né? Mas essa fixação pode ser que caia num casuísmo, que cada tribunal diga ao seu juiz em que prazo ele deva se manifestar. Mas nós temos os prazos do artigo 800 do CPP. E aí, quem sabe, nós podemos utilizar ali o 1 ou 2, é uma questão de classificar essa decisão ou interlocutória mista ou interlocutória simples, vocês aí podem nos ajudar, e aí nós vamos ter um prazo de 10 ou de 5 dias para que o juiz se manifeste após instado. Eu acredito que a partir daí, se ele não se manifestar, começa a ficar mais latente a questão do excesso de prazo. E aí a gente vai começar a partir, talvez, para uma ilegalidade na prisão. O artigo 800, ele traz alguns prazos. Eu gosto e eu fiz isso no meu livro de abuso de autoridade, eu gosto de espancar os prazos extremos. Então, não vamos exigir do juiz aquele prazo extremo de 24 horas ou o que o valha. Também não vamos aqui concordar, tolerar o prazo de 10 dias, gente. Eu acho o prazo de 5 dias, penso eu, razoável, mas, claro, ainda que não haja uma adesão no prazo de 5 dias, essa demora pode e deve vir justificada. E eu gosto muito, Ricardo, do exemplo que você viveu em Campinas, no júri, com um magistrado, que ele já tinha ali, olha, o deadline dele, ele nem dependia de provocação. O cartório já sabia
que estava esgotando o prazo de 90 dias, já abria a conclusão automaticamente para o juiz, né? Agora, Ricardo, eu queria te provocar, Ricardo, com algo que nos consultam muito. André e Tiago, isso vem consulta constante para nós. Então, eu vou construir a situação hipotética. Vamos imaginar, eu, promotor de justiça, consigo no processo a decretação da preventiva, tá ok? O juiz, então, até 90 dias, vai ter que revisitar essa prisão. Agora, veja. Vamos imaginar que eu não consigo a decretação da preventiva. Vamos imaginar que o juiz indefere o pedido de preventiva. Eu recorro em sentido estrito e quem decreta a preventiva é o tribunal. Quem vai fazer o controle dos 90 dias? O tribunal que decretou em sede de recurso em sentido estrito ou o juiz que, desde logo, Andréia, Tiago e Ricardo já falou que não acha que é caso de preventiva. Se for o juiz de primeiro grau, ele, depois de 90 dias, ele vai olhar com aqueles olhos que ele tinha quando ele indeferiu, ou ele vai ter que emprestar os holofotes que o tribunal deu para o caso concreto? Não sei se eu fui claro, Ricardo. Essa é uma questão que o Supremo não respondeu, salvo engano, e vai continuar o problema, né, Rogério? Eu não gosto muito da ideia do tribunal ter que decidir toda hora a questão que ele decretou em sede de recurso, né? Eu prefiro que o juiz, que está em primeiro grau, exerça a sua jurisdição, exerça a sua competência ali naquele momento e decida sobre o caso com os olhos e com os argumentos usados pelo tribunal para a decretação da prisão preventiva. Argumentos desses que ele não vai poder dizer que não existem, fatos apontados que ele não vai poder dizer que não existem, né? Então, eu prefiro essa solução. Agora, vai continuar havendo esse problema. Mas, se me permite voltar um ponto aqui que foi falado, se o Ministério Público deve ser ouvido, porque tem uma relação com isso que você falou e com situações que a gente vê de vez em quando. Aliás, você teve uma consulta semana passada parecida, com essa questão às vezes, da mutação dos motivos da prisão preventiva. Porque suponha, por exemplo, que haja uma decretação da prisão preventiva porque o sujeito estava ameaçando testemunhas. Aí ele foi condenado. Uma vez que ele foi condenado, não vai haver nova oitiva de testemunha. Então, se esse foi o fundamento para a prisão preventiva, com certeza a defesa vai correr lá no tribunal e vai dizer, olha, agora está chegando os 90 dias de revisão, eu peço que seja revogada. Por quê? Porque não vai ter mais oitiva de testemunha. No entanto, você tem informações de que ele já mandou a família para fora do país, de que ele já está transferindo bens para fora do país, e que, portanto, ele vai fugir na primeira oportunidade que ele tiver. Então, por isso que é importante nesses casos, até em homenagem ao contraditório, já que o tribunal foi instado pela defesa, que o Ministério Público seja ouvido a respeito dessa prisão preventiva. Agora, se o tribunal vai cumprir o seu dever do parágrafo único do 416, do 316, e rever dentro dos 90 dias, de ofício, sem provocação, sem ser instado a isso, não há obrigação nenhuma de ouvir as partes. Isso não é decretação de ofício, caso ele mantenha, porque a prisão já foi decretada. Então, não é uma decretação, não é uma nova decretação. Agora, seria também salutar a oitiva do Ministério Público, né? Mas nem sempre, isso pode demorar, enfim. Então, é bem possível que os tribunais não façam isso, simplesmente revejam e mantenham a prisão, ou revoguem, enfim. Essa história do promotor ver indeferido o seu pedido e o tribunal concede a preventiva. Eu acho que o STF poderia ter também discutido isso. Quem vai controlar esse prazo? Porque eu, Rogério promotor, eu digo o que eu gostaria, não é o que está acontecendo. Eu gostaria que fosse o próprio tribunal. Para mim seria muito mais confortável, porque o tribunal está convencido, ou pelo menos foi convencido da necessidade, fica mais fácil o tribunal revisitar e enxergar se estão presentes os fundamentos ou não. Aquele juiz já vai analisar aquilo, talvez até com uma vontade,
de maneira contrariada, ele foi contrariado pelo tribunal. Mas, na prática, Andréia, Thiago e Ricardo, o que está acontecendo? O juiz vai revisitar. O juiz, não o tribunal. Mas e isso não é uma... ele vai revogar se entender que os argumentos do tribunal não estão mais presentes. Alguém ia falar alguma coisa? Não. Eu ia falar o seguinte, que essa situação é uma situação esquisita, sim, porque vai colocar o juiz numa situação, né, desconfortável, e a gente também, mas isso não é estranho. Se a gente for pensar, quando o juiz rejeita a denúncia, e nós recorremos da denúncia, e o tribunal manda receber, o juiz, aliás, o tribunal recebe, né, da provimento, recebe a denúncia, é o mesmo juiz que vai tocar a ação penal. Tudo Já, bem, mas ele, né? mas ele não pode, mas ele vai receber, o tribunal desce os autos com a denúncia recebida. Sim, mas ele vai julgar esse caso depois, né? Tudo bem. Aquele mesmo caso. Então a questão da prisão preventiva, eu é acho um que é o outro mesmo espírito. mas daí é um outro julgamento, perfeito. Sim. Aí é um outro julgamento. O que eu acho esquisito é o juiz que já falou não é caso de preventiva, tem que ficar revendo de 90 a 90 dias. Exato. Que é o que está acontecendo. Oi, Thiago. Rogério, nesse caso específico que tu está trazendo, eu aplicaria a literalidade do artigo 316, parágrafo único. E ele diz que quem vai fazer a revisão da necessidade da manutenção da prisão é o órgão emissor da decisão. Se o órgão emissor da decisão é o TJ, ainda que o processo esteja tramitando em primeiro grau, na minha opinião, é ele que deve revisitar os 90 dias. Até para que não aconteça uma situação que me parece um pouco sui generis, que é daqui um pouco o juiz discordar de um órgão superior hierarquicamente ali no exercício da jurisdição e desconstituir um título que foi, por exemplo, constituído por um desembargador. Tiago, deixa eu piorar a situação. Então, esse Pela ordem, calma, eu não falei ainda não, quero acompanhar a divergência. Então, peraí, Andréia. Então, acompanha a divergência, deixa eu apimentar aqui. Deixa eu apimentar e dizer o seguinte. Então, vamos imaginar que o órgão emissor da prisão provisória seja o Supremo. Então. O relator... E aí baixaram os autos que perdeu o foro. Não, o relator vamos imaginar... Aí, recurso. Recurso. Vamos imaginar que o ministro... Por exemplo, eu já consegui preventiva no STJ. O juiz o juiz não decretou a preventiva, recorremos, o tribunal não decretou a preventiva, recorremos. Quem decretou foi o STJ. E se for o STJ ou o STF? Eu queria ouvi-lo, então. Então, quem vai fazer a revisão é o relator no STJ e no STF. Vai ser legal isso. Andréia, vamos dois levantando a mão, mas tu vai antes. Eu estou acompanhando a divergência do Ricardo. Me parece, assim, claramente que a intenção da lei foi dizer que o órgão prolator da decisão, imaginando originariamente uma decisão proferida num procedimento ordinário de primeiro grau, certo? Pelo juiz condutor do feito, que é esse juiz que vai nos 90 dias ter condição de saber qual o desenvolvimento processual que se tem e se há excesso ou não na duração da cautela máxima. Não me parece que o legislador teve essa... Né? A vida é muito mais rica do que o legislador pode imaginar, né? A gente aprende isso nos bancos da faculdade, mas eu acho que ele não teve essa preocupação de decisão proferida em grau recursal. Eu entendo com o Ricardo que se o processo está tramitando em primeiro grau de jurisdição, se nós temos um processo, uma ação penal se desenvolvendo perante um juízo, e aí eu vou dizer, quem revisita não é o juiz, é o juízo, pode ser o substituto, pode ser o titular, pode ser o que venha nas férias, pode ser qualquer um, é o juízo que é o competente, é o primeiro grau que vai revisitar enquanto essa questão. Da mesma forma, se for o Supremo que decrete a preventiva e o processo esteja em grau recursal no TJ, será o relator que irá conhecer desta revisitação. Aí também vou acompanhar o Ricardo. Ele não pode, até para não ferir a hierarquia decisória,
própria do Poder Judiciário, ele não pode desconsiderar os fundamentos e as razões apresentadas, mas ele pode fazer um juízo de atualidade e legalidade se aquelas razões de então permanecem na data de hoje. Então, a gente está aqui discordando em 2-2. Tá bom. Não, eu até volto a dizer, eu gosto do raciocínio do Tiago, mas o que você e o Ricardo estão falando é o que vem prevalecendo, e o Ricardo sabe que é inclusive o que nós orientamos os colegas no nosso dia a dia no Calcrim. Sim. Eu gosto da tese do Tiago, eu acho ela muito mais condizente com o cenário de revisão. Você rever o seu ato, você revisitar o seu ato, e não você revisitar o ato de outra pessoa, mas tudo bem. Mas o problema, sabe qual seria, Rogério? É que a gente teria um processo com duas instâncias simultâneas, porque a prisão preventiva é dos aspectos decisórios que o juiz tem no processo. Se você coloca uma instância de segundo grau atuando sobre uma parte do que está sendo discutido em primeiro grau, você vai tolher uma parte dos poderes do juiz de primeiro grau. Então, me parece que você não pode ter um processo que tramite simultaneamente em duas instâncias. Então, por isso que eu tenho dificuldade juridicamente, não estou dizendo de conveniente, de lege ferenda, porque se a lei vier e disser, é o juiz, o tribunal, se o tribunal decretou ele que vai rever, tudo bem, eu não vejo problema, não vejo grandes problemas, tal. Mas hoje, de acordo com o que a gente tem do nosso sistema processual, eu teria essa dificuldade de aceitar como a André falou. Eu concordo. Só me permite uma pergunta. Então poderia, nesse caso, nós trabalharmos com 3 instâncias. Porque nós temos a instância do tribunal que decretou a preventiva, teríamos a instância de primeiro grau para revisitação da preventiva, por causa dos 90 dias, mas se eu quisesse entender que o decreto de preventiva do tribunal é ilegal, eu colocaria um HC no STJ? 3 instâncias? Veja, eu até acho que isso é contornável a partir do momento que você imagina o processo com capítulos. Aquele capítulo da preventiva, quem decide é o tribunal. Mas eu acho esse argumento do Ricardo muito interessante. E eu quero fazer um alerta, que o Ricardo fez esse alerta, eu acho isso muito legal para quem está nos assistindo. Quando você vai requerer a preventiva, ou no caso do Tiago, quando você vai representar pela preventiva, tenta ver se você tem apenas um fundamento para a preventiva ou mais de um fundamento. Isso é muito importante. Aqui não se trata de direito penal máximo, por favor. Eu não gostaria de vê-los assim. Outro dia eu pus um comentário no Twitter, o MP sendo MP. Sabe aquelas coisas, gente com ódio do MP comentando. A minha vontade para falar, se você odeia tanto o MP, por que você me segue? Para de seguir, né? Porque a pessoa vai e te ataca. Ele não percebe que você não está falando ali como MP, porque temos aqui uma procuradora da República, um delegado de polícia e 2 promotores que estão falando como quem gosta de estudar o direito penal e processo penal. Ninguém está falando com roupagem de MP. Olha, estamos seguindo uma cartilha acusatória. Por favor, não é isso. Tanto que é divergência aqui. Uns concordam com algo que mais favorece o agente, outros concordam que é algo que favorece mais o próprio Estado acusador. É uma divergência acadêmica, por favor. Bom, mas eu, quando vou analisar a preventiva, acho que a Andréia faz isso, o Ricardo e o Tiago, eu busco saber se eu tenho um só fundamento ou mais de um fundamento. Por quê? Porque se eu peço a preventiva para a garantia da instrução, eu estou dizendo que eu não preciso da preventiva depois que acabar a instrução. Então, o juiz, quando for revisitar, eu já vou me dar mal. Agora, se eu consigo enxergar a necessidade da preventiva para a garantia da ordem pública, instrução e futura aplicação da lei penal, fica melhor. E eu nunca peço, quem já assistiu aula minha sabe, eu nunca peço a preventiva por ser conveniente à instrução. Essa expressão, ela me dá ojeriza, gastura. Eu me sinto mal
pedindo uma preventiva por ser meramente conveniente. Ela é rasa, né? Não entendi. Ela é uma expressão rasa. Não, e é uma expressão... Mera conveniência, né? É E é uma preciso expressão- para cautelar, na verdade. É uma expressão típica do Código de 41, da época do Código de 41, com todos os predicados que, vamos ser sinceros, se eu estou decretando a preventiva é porque ela não é meramente conveniente, ela é Necessário. imprescindível. Então, eu evito isso. Quem está estudando para concurso e assiste minhas aulas sabe que eu peço sempre para vocês ficarem atentos a isso. Requeiram ou representem pela preventiva por ser necessário ou imprescindível a instrução. Se eu sou defensor público e vejo que o juiz decretou uma preventiva por ser meramente conveniente, eu lasco um habeas corpus, tudo bem. O próprio Supremo usa essa expressão conveniente, talvez sem saber. Rogério, mas essa expressão é de 41? É, mas o 312, ele foi revisitado em 2008, esqueceram de mudar. Foi revisitado em 2011, esqueceram de mudar. E em 2019, esqueceram de mudar outra vez. Então, legislador, muda isso, tira essa expressão conveniente. Gente, agora, se as cautelares, né? Se as próprias cautelares, que são medidas menos gravosas, são regidas pelo princípio da necessidade, com muito mais razão a prisão preventiva. eu vou fazer o seguinte. O Insta já está aqui me chamando a atenção. Vou passar a palavra na mesma ordem, Andréia, Tiago e Ricardo, para as considerações finais. Lembrando todos que nos assistem que amanhã começa grupo de estudos para delegado de polícia do Estado de São Paulo, Tiago Sami coordenando, grupo de estudos com simulados de prova objetiva, simulados de prova escrita, material de apoio, planilhamento, planner de estudo, Telegram. Quer mais informações? Entre no rsconline.com.br. Amanhã também, das 7 horas até as 11 horas do dia seguinte, o site do RSC Online e da editora Juspod com uma mega promoção. Promoção nos livros, promoção nas aulas. Entre no site rsconline.com.br. Andréia já avisou que teremos o TRF 4, grupo de estudos. Então, Andréia, a palavra está com você. Queria agradecer a audiência, os colegas, não vou mencionar os nomes aqui, porque certamente não mencionarei todos e correrei o risco desta vergonha, né, com audiência ampla, então vou permitir agradecer de maneira genérica os meus companheiros de bancada virtual, né, domingo à noite, já está virando um hábito, né? Ninguém mais faz nada, só fala em processo penal, mas isso é muito bom. E para quem dizia, né, que processo penal é fácil, que não se tem mais nada para falar sobre prisão preventiva, nem sobre prisão temporária, vejam só quantas e tantas foram as discussões, e observei aqui algumas perguntas também muito interessantes, que, por favor, se não respondidas aqui, quem quiser me direcionar por direct, eu terei o maior prazer em contribuir, né? Claro, dentro daquilo que eu entendo, dentro daquilo que é possível, com base no estado da arte, né? A gente vai acrescentando aos poucos a partir dos precedentes que vêm qual é, de fato, o entendimento que está se consolidando. E como a reforma é bem recente, né, de 19, nossos institutos revisitados aí, não é revisitação da preventiva, mas os institutos todos estão também em fase de amadurecimento ou novo amadurecimento. Então, vamos sempre acompanhando e trazendo aqui as informações para quem nos segue. Muito obrigada, boa noite, bom fim de domingo para todos e todas. Obrigado, Andréia. Inclusive, a Denise, que é o nosso RS Online que está aqui, a Denise está lá em Barcelona, de madrugada, nos acompanhando. Ela já pôs o teu Insta, sigam a Andréia Walmsley nas redes sociais, vocês vão gostar bastante. Tiago. Bom, quero deixar um abraço aí a todo mundo que nos acompanhou. Achei sensacional a nossa discussão. É sempre muito bom a gente debater aqui. E essas divergências são justamente elas que fazem com que a gente aprenda cada vez mais e pense, né, de outras maneiras. Achei muito, muito bom mesmo. Com relação aos nossos alunos, né, que estão aí fazendo uma preparação, os nossos candidatos que vão fazer a prova para delegado de São Paulo, nós estamos aí amanhã com toda uma promoção, né, para que fique muito mais acessível. Então, pessoal, nós temos poucas vagas nessa reta final
para preparação para o concurso de delegado de polícia. Corram, aproveitem essa oportunidade para que a gente possa fazer um estudo focado aí até o dia da prova. Aos meus parceiros também de bancada, um grande abraço, muito obrigado aí pelo debate. Quando eu crescer, eu quero falar que nem a Andréia. A Andréia fala com muita clareza, com muito conteúdo. Vou querer ser que nem a Andréia. E o Ricardo já está nos devendo uma live. Eu prometi uma pizza a ele, tá, Rogério? A Andréia não fala, ela peticiona oralmente. Gente, perfeito. E o Ricardo já está nos devendo uma live depois para dar uma pinceladinha sobre a tese dele, né? Sensacional. Parabéns, Ricardo. Obrigado. Agora, o Ricardo agora é doutor ao quadrado. Gente, até essas bancadas virtuais, né? Já me perguntaram aqui, vai ter outras lives? Fiquem tranquilos que o Supremo vai nos deixar aqui com vários assuntos para outras Sempre. lives. Aqui no Brasil é como a Band News, em 20 minutos tudo muda. Ricardo, com você. Vamos lá. Eu queria agradecer pelo debate, foi muito, muito legal, né? É incrível como a gente sempre... E o Rogério sempre acha uns problemas que ninguém pensou e que ele acha ali, mas porque acontece, né? Essa experiência de atender os colegas diariamente vem trazendo situações para que a gente às vezes fica assim, fica até sem graça com o colega. Peraí que eu preciso atender uma pessoa, já te ligo, já te retorno, porque ele precisa pensar. Sabe o que acontece? Sabe o que eu faço quando acontece isso? O colega me faz uma pergunta muito difícil. Sabe o que acontece, Andréia, Thiago, Ricardo? A ligação cai. A ligação cai. Aí eu ligo para o Suxberg, para o Rodrigo Cabral, aí eu ligo para ela. Aí eu falo, voltou a ligação, vamos lá. É bem isso mesmo. E, pessoal, assim, corre lá amanhã, faz a matrícula desse quem vai querer Polícia Civil de São Paulo, porque é um baita curso. Eu quero convidar também, não sei se ainda tem vaga, mas a gente tem ainda o curso de rodadas MP São Paulo, prova 10 de abril. As rodadas são muito boas, tem rodada de 8 provas, rodada de 4, e tem com muito material, assim, de explicações. E as rodadas, Ricardo, você lembrou bem. Olha a minha mãe aqui, vocês viram? Essa é minha mãe. Não. Minha mãe, às vezes minha mãe, ela comenta e ela põe um foguinho. Eu falo, mas por que é esse foguinho? Minha mãe tem que me explicar o que é isso, esse foguinho. Mas, Ricardo, lembrar que as rodadas de simulados para o MP São Paulo, as rodadas com 8 provas, 8 simulados, tem planilhamento de lei seca, né? Exatamente, planilhamento de lei seca que o professor Firracini fez, essencial isso para você estudar essa reta final, essencial para essa revisão. Portanto, corre lá, pessoal, porque dá tempo ainda de você dar esse sprint final aí para as provas, né? Tanto Polícia Civil, Ministério Público, Ministério TRF, enfim, corram lá, que der tempo e... espero que vocês tenham gostado da live e a gente vai estar sempre aqui trazendo alguma coisa nova sempre que o Rogério chamar. Agora, legal, Ricardo, André, o Rogério gosta muito de dizer que o examinador ele é do mal, né? Que ele não tem coisas boas no coração, né? Agora, Rogério, fazer referências piores. Esse do mal, você está sendo educado. Vamos lá. Mas pelas perguntas que tu trouxe aí, teu coração não anda muito provido de amor, né? Ô, Thiago, você pode amanhã procurar o RH. RH online. Você procure amanhã o RH online.com. Vou me referir se depois. RHSC online. Exato. Você procure o RH do RS online, tá bom? Mas legal, gente. Obrigado, Andréia, Thiago, Ricardo. Show. Vai ficar gravada a live. Gente, fica tranquilo, vai ficar gravada a live. Tem aluno perguntando, professor, o senhor ficou de responder o prazo de 90 dias de onde vem? Quem falou que eu sei a resposta? Eu queria ouvir deles. Eu não sei de onde vem essa praia. Eu estou quase dizendo que é a regra da galinha. Bota 90 dias aí, pronto. Então tá bom, gente. Obrigado, Andréia, Thiago, Ricardo. E até a próxima live. Até a próxima, pessoal.